Meu Deus, não fazem isso. A inclusão de golpes de Estado concentra as preocupações políticas dos últimos 3 anos. A esmagadora maioria dos países, dos regimes africanos, não consegue propiciar aos seus povos o bem-estar, nem o acesso a direitos fundamentais, contrastando com as respectivas constituições e leis, bem como com a realização formal de eleições que desde 1960 vem sendo denominada a terceira vaga da democratização mundial. Nem mesmo desde a independência as questões cardinais da soberania nacional foram concretizadas. Tais situações, cristalizadas em profundas desigualdades, sistemas neopatrimoniais e autocráticos, resultam num profundo descontentamento popular que propicia os golpes de Estado atuais, como o processo rápido de fugir à dor permanente, podendo, em função dos casos, abrir espaços para paz e democratização ou resvalar para novos autoritarismos e dependências, refrescando apenas o ciclo de repressão, subdesenvolvimento e submissão. Angola mantém a mesma tipologia de problemas que afetam o continente. Pese embora a vaidade ostentada pela elite dominante do país é um caso à parte. Constatamos nessas nossas visitas não só o bom estado de estradas que nós observamos, e que é recorrente neste país, mas sobretudo a situação de habitação em que o povo ainda vive. Angola continua sendo maioritariamente dominada por casas de bombinho, calhões. Tudo isto se vê de forma aberta, clara e urgente. A fome continua a agressar no nosso país. E estamos a verificar fenómenos que só constatamos no tempo da guerra. No dia, por exemplo, grande parte das pessoas já compra o óleo em pequenos pacotinhos, como antigamente. As famílias já são obrigadas a comprar sacos de fuga, sacos de arroz, conjuntamente e depois dividir. Eram fenómenos que aparentemente já tinham desaparecido, mas continuam a persistir. Encontramos também em Bié situações ligadas à repressão. A rádio privada que lá existe, do Grupo Orquídea, tem sido pressionada para fechar. Aliás, aqui em Benguela também constatamos isso, com Benguela 7, as pressões que têm existido por parte do poder institucional. Então, isto é uma incapacidade de concretizar das ossadas. Quando foram entregues a famílias assassinadas, 27 de maio, restos mortais que pertenciam a outras pessoas. E grande parte de nós ainda nem sequer tem identificado a vala em que o seu ente querido foi enterrado. Dizia, o regime é incapaz de sair do trauma da guerra e promover a paz social. Incapaz estruturalmente também de sair das grilhetas do Partido Único e aproveitar todo o capital humano existente. Angola é um país empobrecido, sem esperança de desenvolvimento, com mão estendida ao exterior, com elevado índice de desigualdade, corrupção sistémica a todos os níveis,
mas com métodos eficazes de repressão e grau elevado de militarização, como aliás ocorreu nas eleições de 2022. Benguela também presenciou militares na rua, tentando evitar qualquer contestação eleitoral. Para os militares, não podem sair à rua nessas situações. Qualquer questão que seja de índole de segurança pública é para a polícia de segurança pública, não é para os militares. Então o que aconteceu aqui também foi um golpe de Estado certo, militar, para consagrar as eleições para o partido no poder. Mas esta militarização, portanto, tem sido associada à clara charlatanice política do poder, que se faz eleger de forma reincidente com processos fraudulentos em todos os pleitos eleitorais. Conjunturalmente, o país vive entrelaçado numa crise multidimensional. Não cresce economicamente, o desemprego é uma praga consistente, a inflação faz fincapé nos 2 dígitos e a política económica é para apertar os cintos, agravando a fome e falindo empresas. A degradação social que vai do tráfico de crianças em redes da droga, as doenças crónicas que reduzem dramaticamente o tempo de vida das populações, a existência de uma imprensa submissa e uma administração pública que não serve o cidadão, mas a conjuntura é marcada igualmente por exacerbar do descontentamento que tem levado a greve importantes setores da nossa sociedade: médicos, professores do ensino secundário e superior, funcionários judiciais. Mais recentemente, o povo voltou às urnas, através do escrutínio do Novo Jornal, para premiar como Homem do Ano de 2022 o cidadão Sérgio Pissarro, um caricaturista crítico que visualiza a mudança. Alberto Costa Júnior foi eleito a personalidade do ano, personalidade política do ano. Ele, um impulsionador da alternância e líder da Frente Patriótica Unida, que produziu um feito eleitoral jamais visto no país, ganhando de facto as eleições. Gilmário Vemba, personalidade da cultura, é um humorista que transpira mudança. Simprof, o combativo sindicato dos professores, arrecadou o Prémio Sociedade. Patrício Gingongo, eleito personalidade da economia, ele mudou o paradigma da petroinformação e concorreu com o seu próprio ministro. Finalmente, a equipa de futebol de pessoas com deficiência pensou a categoria de desporto. Mostra claramente uma sociedade que quer ver em outro patamar todos aqueles que são vulneráveis. O aviso é claro: a sociedade quer mudança. A Semana Social da Igreja Católica, realizada em julho, exigiu a despartidarização do Estado e eleições autárquicas já em 2023. Também a Rede dos Povos da África Austral reuniu em Cimeira dos Povos no mês de agosto em Luanda e decidiu exigir que os governantes africanos sejam coerentes com as suas resoluções para um desenvolvimento sustentável das populações e que enveredem pela boa governação. Exige que os recursos naturais beneficiem as comunidades e que a juventude tenha mais oportunidades. O ponto alto da conjuntura política atual em Angola está no impeachment, no pedido de destituição do Presidente da República por questões relativas a incumprimentos inconstitucionais, com reflexos profundos na degradação da vida do povo. Esta é uma oportunidade soberana para a nação encontrar um quadro propício
para encarrilhar a transição democrática e, sobretudo, a última oportunidade para o partido da situação participar ativamente na mudança, enverdando pelo bom senso e evitando a lógica proverbial, antes quebrar que torcer. Na realidade, enquanto não forem resolvidos os problemas estruturais em que a democratização do país é ponto fulcral, nomeadamente a clara separação de poderes, a descentralização política e o desmantelamento do partido único, os problemas conjunturais, inflação, desemprego, etc., jamais terão solução. O problema que se coloca, a pergunta que não se cala é: será possível resolver estas questões no interior do regime político que estamos com ele? Com o sistemático e irritante da fraude eleitoral? A vida mostra que não é possível. A truculência de J-Lo nos previne que não há sensibilidade ou predisposição para atender à verdade eleitoral, para reconhecer a vontade do povo. Na filosofia do seu partido, o poder não se cede eleitoralmente. Quem o quer deve conquistá-lo à força. Triste teorização da velha cultura política. É claro que o país carece de uma profunda reforma do Estado. Porém, isto é tarefa do novo poder. E ela começará mesmo na revisão constitucional profunda. Mas sem a remoção de alguns obstáculos institucionais, como, por exemplo, a alteração da Comissão Nacional, da composição da Comissão Nacional Eleitoral, cujo poder deve passar para as mãos da sociedade civil, não dos partidos políticos, e a implementação de um tribunal eleitoral com formato imparcial. Sem essas duas alterações ao longo deste tempo, até 2027, não haverá transição por via eleitoral. Mas sendo impossível, na atual conjuntura, que a comunicação social pública, não estão aqui, não seja uma mera correia de transmissão do presidente, é fundamental lutar para um maior pluralismo na imprensa, bloqueando os atuais processos repressivos sofisticados. Está de parabéns, Benguela 7. Quanto à descentralização, e portanto estamos a ver que há três situações fundamentais, uma ligada à falta de separação de poderes, outra ligada à descentralização do Estado e outra ligada à despartidarização das instituições, são três questões fundamentais que, se não existirem alterações mínimas, não haverá nunca esperança. E, portanto, abordamos já como é que podemos minimamente ultrapassar a questão da separação de poderes, dando maior dignidade a dois poderes que intervêm na questão eleitoral: Conselho Nacional Eleitoral e a existência do novo tribunal, que será o Tribunal Eleitoral. Mas quanto à descentralização, a antecâmara da verdadeira transição democrática exige a imediata implementação das autarquias locais. Os angolanos merecem romper com a excessiva centralização do poder no núcleo minoritário e ampliar a capacidade de gerar soluções para os problemas do dia a dia. A luta para que as eleições se realizem em 2024 é crucial, imperiosa
e absolutamente necessária. O combate pela cidadania passa também, e é a terceira situação, pelo desmantelamento das instituições de realização da pessoa humana, hoje plasmada nos mecanismos de poder do Partido Único. A sociedade tem que repudiar este poder, organizando-se para ampliar a liberdade política, o direito às manifestações, a exigência de concursos públicos imparciais, a prática de justiça nos tribunais, enfim, combater sem tréguas a discriminação política, que hoje é o vetor que permite a exclusividade da gente do partido da situação em praticamente todos os lugares de direção da vida económica, da vida social, da vida institucional. Aí, por exemplo, até nos órgãos mais imparciais, como a ERD, que é uma instituição de regulação da imprensa, os tribunais também, a CNE já vimos, ao chamado viés partidocrata, a ditadura da maioria. São os donos disto tudo. Aí, nestes órgãos, há sempre a maioria do partido no poder. A nós, deixa-nos migalhas palpáveis naquelas três questões programáticas que aqui vamos reafirmar: separação de poderes, descentralização e despartidarização. O processo eleitoral nunca terá a lisura para serem livres, justas e transparentes. Mais uma vez, as expectativas das populações serão frustradas e os olhos serão postos em outras formas de desbloqueamento da situação. Naturalmente que a visão nacional condiciona a visão partidária. O Bloco Democrático tem de estar preparado para contribuir para esta mudança. O partido tem suficiente bagagem programática e política, alicerçados em valores, para empardar com determinação na missão acima apontada. Mas sem a reportagem necessária, será impossível o nosso Bloco Democrático enfrentar os desafios propostos e não terá um papel positivo na alteração do status quo. A robustez não tem a ver, sobretudo, com estruturas físicas e número de membros. Estes, entretanto, se munidos da qualidade e imbuídos de valores e princípios do partido, que são cristalizados nas suas bases programáticas, nas tabelas estatutárias e regulamentares, e comprovados na boa experiência positiva que imprimiu junto da opinião pública valores reais, como a confiança na palavra, a integridade, a coerência na ação, o patriotismo, a democraticidade. Se tivermos esse conjunto de militantes, seremos uma força incontornável para a democratização neste país. E é por isso que em todo o país o Bloco tem como plano, até setembro, harmonizar os órgãos provinciais, a renovação de mandatos de setembro a dezembro, ali onde a estratégia das autarquias for indicada, devemos estender a nossa organização também de forma organizada, com órgãos eleitos nestes municípios, para podermos enfrentar a nossa inserção nas eleições autárquicas que queremos que se faça, que aconteçam em 2024. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,